Olá a todos! Hoje teremos uma convidada especial, Aracy Ongueiro. Ela é fisioterapeuta e também uma das instrutoras do método Meyer-Schneider no Brasil. Seja bem-vinda, Aracy. Olá a todos, muito obrigada, Sula. Que bom estar aqui com você e vocês todos que estão nos ouvindo. Aracy, conta um pouquinho na sua trajetória de fisioterapeuta, como é que você conheceu o Meir, a Bia, e depois descobriu o método Self-Healing e decidiu começar a fazer a formação até se tornar instrutora. Conta um pouquinho da sua trajetória para o pessoal que está nos assistindo. Bom, começando pelo início, primeira vez que eu ouvi falar sobre o método foi uma amiga minha muito próxima, dançarina, pesquisadora de práticas somáticas e também de práticas de cura. E a Beatriz ainda morava nos Estados Unidos, o ano era 2004. Ela já havia ouvido falar sobre o método, eu não, por amigos que haviam lido livros do Meir, principalmente Uma Lição de Vida, na época, né? E descobriu pela internet que Beatriz estaria no Brasil, faria alguns workshops em São Paulo, me chamou e perguntou: Aracy, topa me ajudar? Explicou o que se tratava e eu já saí ajudando a produção do workshop que ela liderou. Inclusive, fui até a garota da capa do cartaz, espalhei cartaz pela cidade. Em qual cidade? Aqui em Brasília. Brasília. Estou desde o ano de 95. Então, nesse primeiro contato com o método, eu participei, comprei os livros e soube por um folder que havia na época bem elaborado, um caderno da formação. Mas naquele momento eu ainda não entrei de cara, né? E como você perguntou várias coisas juntos, vou desdobrando a pergunta, como foi que então, em outro momento, me interessei em fazer a formação? Bom, vou precisar contextualizar um pouco. Eu sou fisioterapeuta desde 95. Me formei na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e no final da minha faculdade aconteceu um concurso do SARA, que eu me inscrevi e passei. Por isso, cheguei em Brasília e tive toda uma especialização em reabilitação. E trabalhei muito, entregue completamente aquela experiência por muitos anos, principalmente com neurologia infantil. Mas no final do meu percurso lá, que foi 2004, até um pouquinho antes, eu passei por um processo de desconstrução da minha vitalidade. Nossa, eu nunca chamei assim, mas de certa forma é isso. Um burnout, esgotamento. E que depois foi depressão. E eu escolhi não precisar ficar dependente de pílulas para poder seguir a vida que eu tinha até então. Entendi. Então, por isso, acabou aquele ciclo. E eu estava exatamente naquele momento que eu fui convidada a fazer workshop, ajudar no workshop da Bia, buscando um jeito mais a ver com o meu novo ritmo. Não tão enlouquecido, né? E naquela época eu estava integrando assuntos meus de tai chi, de terapia taoísta, reiki, coisas que eu usei no meu processo também. Já conhecia antes, integrei, outros eu estava me dando o direito de experimentar um pouquinho mais. Então eu estava pegando leve comigo e descobrindo o meu ritmo. E para mim, ir em São Paulo fazer a formação era algo muito grande. Naquele meu estado de revitalizado. São Paulo parecia uma cidade impossível para mim naquele momento. Mas aí o tempo se passou. Eu tinha um paciente que me procurou exatamente porque eu tinha algum conhecimento de self-healing, mesmo que só daquele workshop da minha parte autodidata. Especificamente, ele foi indicado para mim por conta disso, buscando a autocura do método self-healing. E eu achei muito instigante isso, porque eu tinha muita prática de neurologia no SARA, mas depois que eu saí, eu queria poder abrir a caixinha e além do que estava exatamente comprovado cientificamente até então, e poder ter outras respostas. Nessa também visão que eu já tinha, mais holística, mais aberta e mais integrativa. Exato. Mesmo, de percepção do ser humano. Então, lá fui eu, pesquisadora, e também em outros pacientes eu já fui empregando o pouco que eu descobri pelos livros, pelos CDs.
E aí Meir veio ao Brasil em 2006, no que depois eu conheci seu nível 2. Ficamos sabendo, porque eu estava no meio da Bia, e nos inscrevemos, e o paciente foi admitido lá para ser tratado no nível 2, e eu fui junto. Cuidador, eu, paciente, e tive meu contato com o Meir, anotando tudo, pegando todas as dicas, o que fazia com o meu paciente da época, e me encantando com aquela abordagem. E com a energia do Meir. E das pessoas que estavam ali envolvidas, a forma como ser terapeuta era o treinamento de ser terapeuta. E foi um reencontro com a Bia, né? Foi um lindo reencontro. E aí ela me perguntou, olhando nos olhos, e aí, Iracy, quando você vai fazer essa formação? E eu nem pensei e falei, Bia, você viria a Brasília? E ela prontamente respondeu, você me produz, eu vou. Alguém me produz, eu vou. Pronto, então vamos. E aí foi assim, no ano seguinte, 2007, promovemos a vinda da Bia com o workshop primeiro e depois a formação. Isso. E assim Brasília teve o presente de receber mais do self-healing, através da Beatriz, da Fernanda, né? E eu fiz minha formação também produzindo. E eu acho interessante isso, né? Que no meu destino estava trazer o self-healing para Brasília, né? Mesmo eu não tão consciente disso ainda na época. Aham. Muito legal, muito legal. E aí depois você acabou se tornando, inclusive, instrutora, que é o grau mais avançado que existe no método, né? E aí, uma vez instrutora, não só terapeuta formada, depois instrutora, como é para você ser uma terapeuta de self-healing, uma educadora de self-healing? É muito especial. E é interessante porque eu buscava um jeito de estar atuando de uma forma em que houvesse mais equilíbrio no meu cuidado. E não uma coisa que eu havia vivenciado antes, de você trabalha freneticamente para o outro e acaba nem conseguindo se sentir no processo. Então, esse é o primeiro ponto pessoal de mais realização. Eu encontrei uma visão que ressoava com o que eu sentia. E também outra coisa que eu achei fantástica é se empoderar do outro. Exato. E se ajudar, auxiliar a pessoa, que ela vá tendo cada vez mais consciência de si próprio, conhecimento de recursos, e se acalmar a situação, e se confiar que é possível. Então, para mim, é uma coisa muito linda e viva, porque o nosso mestre, ele deixou umas páginas em branco no final do manual da autocultura lá, né? O que você vai criar hoje, né? Essa sensibilidade a ser cada vez mais acordada no terapeuta e no paciente, né? Exato. Então, para mim, é realizador, é instigante, é desafiador, porque cada pessoa tem um universo, como você vai chegar nela e realmente está educando essa transformação. Mas realmente compensa muito e está no meu tamanho. E o que você está falando é exatamente sobre o que a gente chama de saúde integral, não é isso? Essa relação, né? Isso. Oi? É o tema da nossa conversa, inclusive. Exato, exato. Saúde integral, né? E como é que você percebe realmente essa relação do self-healing com essa conquista da saúde integral? Como é que é para você? Como é que você enxerga isso? A gente, quando fala de saúde integral, no meu ponto de vista, está pensando numa grande relação com a vida mesmo. Uma relação saudável com todos os aspectos da vida. Mas a gente há de começar em algum ponto. Então, nós, como terapeutas, vamos chamando para a consciência de si. Essa pausa para se sentir. Essa pausa para se localizar. Em que momento que eu estou? Essa respiração, esse pé no chão, nem que seja primeiro pisando na bolinha. Então, isso primeiro vai dando o eixo. Eu vejo isso em mim, eu sinto que é por assim que a gente começa. E tirando daquele frenesi que às vezes a gente está envolto na roda da vida, e muitas pessoas chegam pela dor. Exato. Poucas não são pela dor. Mas nessa primeira pausa e consciência, como que eu vou estar, então, relacionando com a saúde integral? A partir de eu me acolher, a partir de eu conseguir compreender
quais são os meus recursos para me cuidar, eu vou novamente me sentindo mais capaz de me erguer até emocionalmente. E aí a gente vai cuidando de vários aspectos, mesmo que o primeiro foco seja o corpo, né? Inclusive no método é muito forte essa relação mente, corpo. Meio traz muito também a quebra do padrão. Então, se eu estou num padrão enlouquecido, com minha mente muito bitolada, vamos abrir, né? Vamos aumentar a nossa visão periférica e ter uma visão mais ampla da vida e mais presença de onde eu estou. Vamos ter também a visão do detalhe, perceber exatamente o que eu estou vendo, o que está acontecendo. E isso também ser um auto-olhar para mim. Exato. Então, tem muitas coisas que através do corpo, através do físico, eu vou chegando e vou equilibrando. Força, relaxamento, ação e pausa, o repouso. Então, eu vi na linguagem do self-healing uma possibilidade de uma linguagem um pouco mais simples do que outras, talvez tão rebuscadas, orientais, que eu também estudo, trazem, mas que estão falando da mesma coisa, da grande integração da gente com a natureza. Eu vou lá fora, faço um sun e estou recebendo o sol, e estou ajudando os meus hormônios, estou trazendo mais alegria também pelo próprio fato de estar lá fora. Eu olho o horizonte e observo a natureza. De repente eu começo a sacar que eu também sou natureza, que eu também tenho meus ritmos, que à noite no escuro eu estou criando hormônios necessários, estou escurecendo, anoitecendo junto com a noite, né? Que no dia eu sou do dia, e vou regulando sono, vitalidade. Eu acho isso super integral, né? Na minha percepção, e fico feliz, né? É o equilíbrio. Né? Na minha visão, nessa participação de uma saúde do mundo. Teve uma vez um evento muito forte que eu participei, que foi com o Rinpoche, que veio até numa época de seca em Brasília e choveu quando eu estava, uma época que era imprevisível, chovia. E era assim, uma evocação do Buda da medicina. E no final, o que era isso? Era natureza. Perceber que todos estamos interligados. E eu percebo que a gente, a partir dessa consciência de si, essa percepção que eu pertenço à natureza, que a natureza também me ajuda quando eu coloco o pé no chão, na grama, traz um equilíbrio, traz a saúde integral que é de si e que a gente gostaria que transcendesse para o coletivo, mas de algum lugar precisa começar. Então, nem que seja, para e respira, acorda algum músculo que não usava, né? Põe a sua mente para trabalhar ao seu favor para conseguir um movimento ou um relaxamento, uma visão da saúde que você deseja. Essas quebras de paradigmas, essa construção de uma forma positiva de se relacionar consigo, com a saúde, com o mundo, vai trazendo muitos outros chamados. Por exemplo, com o que eu me nutro? E a gente começa a pensar, eu quero acordar minha força vital, curadora, regeneradora. Então, o que eu vou alimentar que vai me regenerar? E o que eu vou tirar que já é lixo e não quero que roube mais minha energia? Né? Que pensamentos que me nutrem, quais que não fazem sentido? Como que eu vou fazendo minhas escolhas de uma forma mais inteligente? Exato. Acho que é mais ou menos por aí. É bem isso mesmo, né? E essa saúde integral, na minha visão, né, é impossível pensar em saúde integral sem pensar na palavra equilíbrio, né? Equilíbrio em todos os aspectos, né? Concordo plenamente. Então, Aracy, você tem alguma coisa que você gostaria de destacar, assim, de uma peculiaridade que você aprendeu convivendo com o Meir Schneider? Que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais dessa pessoa ímpar que ele é. Sula. Bom, uma coisa que me chamou a atenção logo é a energia dele, a empolgação. E quando ele ser quem ele é, ter superado as coisas que ele superou, só a presença dele, as pessoas já começam a ter a confiança. E com cada pessoa também, ele ia muito numa empatia e trazendo ao mesmo tempo um desafio, uma motivação e muita brincadeira. Muita. Extraordinário. Eu era meio CDF, acho que agora sou um pouco menos, né? Então, na minha formação, eu ia lá, anotava tudo, gravava tudo. E tinha tanta piada naquelas transcrições.
E eu assim, mais uma piada. Depois, na minha prática clínica, eu percebi a bênção das piadas e do bom humor. É, Principalmente meus idosos que chegavam mais depressivos. E aí começar esse diálogo, eu trouxe uma piada hoje, ele traz amanhã, como enlevece, como a alegria é importante. exato. Outra coisa também que me chamava muito a atenção, aquela criança que está dentro dele, que te convoca, que te empurra, que brinca, que te provoca, vamos ver quem corre mais, né? Que traz sempre essa provocação de vitalidade mesmo, né? Eu gostei muito disso dele. E tive a oportunidade, no final do meu estágio, de conviver com ele, acho que uns 40 dias, convivendo bem de pertinho, comprovar o que a gente já via aqui. Exato. Ele vive tudo que ele fala. Ah, sim, não tenho dúvida. Ele acorda cedo, faz o palme, me colocava para fazer junto, olhar de distância, e corre na praia, e faz tudo. E tem sempre estagiário que faz a massagem nele. Então, é verdade o que ele fala, assim, ele é o que ele fala. Exato. Isso eu acho muito importante. E eu lembro quando eu estou perdendo um pouquinho esse cuidado comigo, opa, né? Essa coerência. E também é saúde integral total, coerência, né? Em que eu Exato. falo, o que eu faço. E isso é uma coisa muito forte no self-healing, que nem sempre a gente vê em outros trabalhos, né? Que não tem absolutamente nada que a gente não indique para uma pessoa que a gente não conheça, não tenha vivenciado milhares de vezes aquele exercício, aquele movimento, aquela quebra de padrão, o que quer que seja. E uma vez o Meir, ele comentou, a gente estava fazendo uma conversa com vários alunos e tinha uma das alunas em formação na época e comentou assim, mas eu faço determinadas coisas para o meu paciente, para o meu cliente e tal, e ele não melhora, né? E aí o Meir simplesmente falou assim, mas você faz para você o que você está pedindo para a pessoa fazer? Aí aquilo me deu uma sacada assim, falei, nossa, não é que é verdade? Então, cada vez que você vê que o seu cliente está estagnado, é hora de você se mexer mais e impulsionar nele o que você faz em você também. Porque essa energia ela é contínua e ela passa para o outro, né? Então, essa dinâmica tem a ver também com a dinâmica do self-healing, né? Essa dinâmica do Meir, eu quero dizer. E você compartilhou isso, e eu lembrei de outra situação em que ele me falou assim muito do coração também, né? Araci, antes de você encontrar com o paciente, sozinha, medita sobre ele, deixa teu corpo disponível para sentir que exercícios que vão fazer bem para ele. Exato. Eu achei tão fantástico, que é essa abertura de algo maior, intuitiva, sensível também, né? E eu vi, né? Ouvi o Deixar outro. com esperança. É, Todos que chegam e acolhem, nunca vi ele deixar de dar esperança para ninguém. exato, exato. E Porque também, sempre tem algo para ser feito, né? como até já mencionei antes, mas isso é ótimo, né? Sempre nos incentivando a descobrir mais, a seguir a pesquisa. Exato, exato. Muito legal, muito bom. Araci, eu queria agradecer muito o seu tempo, a sua atenção, disponibilidade. E quem for de Brasília, eu sei que você faz uns grupos aí em Brasília regularmente. Conta um pouquinho para a gente desses grupos aí, para o pessoal te conhecer pessoalmente. Ok, Sula. Esses grupos, eles iniciaram em 2007, Uhum. quando a Bia esteve aqui no seu primeiro workshop, que era para chamar para a formação, que foi um sucesso absoluto e todo mundo no final, ei, mas eu não vou lembrar de tudo isso para fazer sozinho. E faríamos. E naquela época tinha outra terapeuta aqui, a Patrícia Pinto. Ah, sim, ela Inclusive, está nos Estados Unidos, isso. me falava muito de você. E ela estava comigo, a gente até trabalhou junto há alguns anos, né? E nós duas que começamos a fazer semanalmente esse grupo. Depois passamos para quinzenal, que nossa vida não comportava tanto. Nos últimos tempos foi mensal. E esse ano eu ainda não retomei, eu não os retomei, mas eles são divulgados no site, quando acontece. E nesse grupo a gente faz uma prática geral dos exercícios. Tem uma inscrição que as pessoas falam quais são as demandas, então às vezes a gente foca um pouquinho mais na demanda do grupo. Tem uma boa parte que é a visão, porque a maioria das pessoas trazem questões visuais, né? E incríveis.
Porque eu tenho meu consultório todo dia, né? Onde que é atendido individualmente. Mas tem muitas pessoas que não foram no tratamento individual, que aproveitaram muitos os grupos e que me dão resultados muito bons de ganhos, principalmente na visão, me trazem esse retorno, né? Uhum. Gostei Fantástico. de ser lembrar da existência desse trabalho grupal, que também é bom, porque motiva a estar junto, né? Com certeza, e é muito válido, né? Se eu trazer o tom lúdico de jogar também junto em algum dos exercícios que a gente tem. E para as pessoas te encontrarem, tem um WhatsApp, um e-mail que as pessoas podem te contactar? Tem sim, no próprio site eles estão relatados e também vamos aproveitar o ensejo, deixar aqui, né? Moro em Brasília, então é 619 8472 6316. E o e-mail araci, com i, ponto, aí é o meu sobrenome que eu vou soletrar, ONGHERO, arroba gmail.com. Muito bem. E para maiores informações dos grupos da Araci, você pode encontrar detalhes com futuras datas no nosso site www.selfhealingbrasil.com.br e aproveitando para convidar todos que estão assistindo a participar das palestras, workshops e atendimentos individuais que o MEIR estará dando nessa temporada aqui no Brasil, que ele vai chegar dia 27 de fevereiro e vai ficar até metade de março de 2020, né? E ele vai passar pela cidade de Rio Claro, em São Paulo, vai passar na capital, São Paulo capital. Vai também agora, a novidade é que ele vai fazer uma palestra e atendimentos em São Caetano, em Taubaté e finaliza em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Então, interessados, procurem mais detalhes na agenda completa do MEIR no nosso site www.selfhealingbrasil.com.br. Eu queria muito agradecer de novo a sua presença, Araci, o seu tempo de exposição. Obrigada por compartilhar um pouco da sua história com todo mundo que está nos assistindo e gratidão. Eu que agradeço, Sula. E uma ótima saúde integral para todos. Obrigada. E até uma próxima conversa, pessoal. Até lá.